Olá pessoas, espero que estejam todos bem. Dando sequência aqui às nossas aulas remotas, através de videoaulas pelo Siga. Hoje a gente vai para a segunda parte das nossas aulas sobre a Alta Idade Média. No vídeo anterior a gente falou sobre um pouco, sobre o surgimento do feudalismo, falamos sobre o que é a Idade Média, falamos que a Idade Média se refere basicamente à Europa e às partes do mundo que tinham contato com a Europa naquele período. Nós vimos um pouquinho do surgimento do grupo social, do estamento da nobreza e dos servos. A gente falou um pouco sobre esses dois grupos. Hoje a gente vai dar continuidade, vai falar mais sobre a sociedade medieval. Vamos falar mais sobre o feudalismo, as características econômicas e culturais desse período. Bom, a gente terminou o vídeo passado falando sobre os servos, falando sobre o condicionamento dos servos, sobre como eles faziam o juramento para servir, ao senhor feudal, e como eles estavam vinculados a esse juramento, eles não eram escravos, a gente frisou bem isso no vídeo passado, que o servo é diferente do escravo. O escravo ele é uma propriedade, ele pode ser vendido, comprado. O servo é uma pessoa livre, ele livremente escolhe ser servo, mas a partir do momento que ele faz um juramento de fidelidade ao senhor feudal, ele está vinculado ao senhor feudal pelo resto da vida, porque ele não pode quebrar esse juramento. A gente está numa sociedade extremamente religiosa, então você quebrar um juramento é mentir, mentir é um pecado grave. Mas enfim, não era só a vida do servo que era complicada na Idade Média. A Idade Média é um período da história em que as condições de vida são muito precárias. As invasões à Europa, as invasões bárbaras, por exemplo, tornam a vida fora do feudo muito perigosa. Então, você viver na cidade é muito complicado, é muito difícil. Por isso que as pessoas estão fugindo das cidades e indo morar nos feudos. A gente tem um êxodo urbano. As cidades europeias diminuem muito de tamanho, A gente viu que no Império Bizantino a gente tem a cidade de Constantinopla, que é muito grande, que chegou até 1 milhão de habitantes. No mundo islâmico, a gente tem cidades muito grandes, a gente tem a cidade de Bagdá, que chegou até 1,5 milhão de habitantes durante a Idade Média. Mas na Europa, uma cidade grande é uma cidade com 10 mil habitantes na Europa. Então, no final da Idade Média, as maiores cidades da Europa vão ter 25 mil habitantes, 30 mil. Era muito difícil que passasse de 50 mil. Assim, 50 mil já era um número absurdo de habitantes dentro da Europa. Então, dentro das cidades europeias. Então a gente tem principalmente na alta Idade Média, 10 mil habitantes já é muita gente. Numa cidade é raro as cidades chegarem a ter isso, E muitas cidades foram completamente abandonadas. Muitas cidades meio que deixaram de existir durante a alta Idade Média. A grande maioria das pessoas vai para o campo e quem não é nobre vai viver em regime de servidão. Essas invasões bárbaras, além de diminuírem o tamanho das cidades, elas também vão enfraquecer o comércio. Então, como era muito perigoso fazer o transporte de mercadorias de uma área para outra, o comércio dentro da Europa, não é que ele deixa de existir, mas ele se torna muito, muito, muito pequeno. É uma atividade muito, muito, muito pouco praticada. Você tem pouquíssimos comerciantes e esse comércio é muito pouco movimentado dentro da Europa. Então, a gente tem uma queda, um declínio absurdo do comércio dentro da Europa. A gente viu que os muçulmanos, o mundo islâmico e o Império Bizantino têm um comércio muito forte. Dentro da Europa, o comércio ele é quase zero. Não chega a ser completamente zero, ele continua existindo, mas ele é muito pequeno, ele é muito fraco. Entre outros motivos, porque as estradas eram muito perigosas. Dentro dos feudos você está protegido, mas as estradas, que é por onde circulavam os comerciantes levando mercadorias de uma cidade para outra ou de um feudo para o outro, eram muito perigosas. Então poucas pessoas se arriscavam nesse comércio. Como eu já expliquei, a população das cidades caiu, porque as cidades não têm o castelo. Do senhor feudal. Os castelos estão nos feudos. A cidade não tem uma fortaleza, a cidade não tem condições de se defender de um ataque nas invasões bárbaras, então as pessoas preferem viver no feudo do que viver na cidade. Por conta de tudo isso,
o feudo era autossuficiente. Os feudos procuravam produzir tudo que sua população precisava. Então, o alimento necessário para a sobrevivência da família do nobre e dos servos era produzido pelo próprio feudo. Os próprios camponeses costuravam as próprias roupas, faziam os próprios calçados, fabricavam os próprios utensílios. Era muito pouca coisa que vinha de fora do feudo através do comércio. Por conta disso, por conta do objetivo dos feudos ser a sobrevivência do próprio feudo, eles não tinham como objetivo produzir excedentes para venda. Como eles não produziam excedentes para venda, os feudos praticamente não tinham atividade comercial de vender seus produtos para fora. O objetivo do feudo é produzir o que o próprio feudo precisa. Eventualmente podia sobrar algo, mas o que eventualmente sobrava muitas vezes era armazenado, era guardado para períodos de fome, para períodos de guerra. Então não se tinha tanto a ideia do feudo produzir para vender. Por isso que a gente fala que dentro do feudalismo o lucro não é o objetivo, como é no sistema capitalista, por exemplo, que é o nosso regime atual, ou no mercantilismo, que é o sistema econômico que vai surgir logo após o feudalismo. No feudalismo, o lucro não é o objetivo é a autossuficiência do feudo. Isso também ajuda o comércio a diminuir, já que você não tem produção de excedentes para fazer um grande comércio. Além disso, né, além do próprio objetivo da produção não ser o comércio, né, não ser a produção de excedentes, a gente tem o fato de que na Europa tem poucas técnicas agrícolas conhecidas e a terra era muito mal aproveitada. Geralmente, para tentar fazer com que a terra não sofresse tanto na Alta Idade Média, você geralmente não ocupava todas as terras agrícolas ao mesmo tempo, você plantava numa parte e deixava a outra descansando, mas mesmo assim isso não era muito usual, assim, era em um ou outro lugar. Na Baixa Idade Média a gente vai ver que isso era mais comum, né, que era o sistema de rotação, mas isso são cenas dos próximos episódios. Então na Idade Média você não tem as técnicas de adubação, técnicas de preparo do solo. As técnicas agrícolas eram muito precárias dentro da Europa, então a produção agrícola era baixa, então mesmo que os feudos quisessem produzir excedentes para o comércio, eles não iam conseguir fazer em grande quantidade. Então você tem uma agricultura voltada para a sobrevivência do próprio feudo, mas você também tem técnicas agrícolas, tecnologias, conhecimentos sobre a agricultura que não permitem uma grande produção. E, além de tudo isso, a gente tinha as guerras constantes na Alta Idade Média, né, as invasões bárbaras. A fome era constante porque não se visava a produção para excedentes e a produção agrícola não era muito eficiente. As técnicas, as tecnologias, os conhecimentos não eram muitos, então não se produzia grande quantidade de alimentos. Então era muito comum que num ano que tivesse colheitas ruins, porque choveu menos, ou porque choveu demais, ou porque teve alguma praga que destruiu a plantação, ou por conta de alguma guerra que destruiu a plantação, ou impediu os camponeses de trabalharem, você tinha períodos de fome. Então a fome era algo comum na Alta Idade Média, né? Mesmo com essa agricultura voltada para a própria sobrevivência, o contexto não permitia uma produção muito eficiente, então períodos de fome eram comuns. E as doenças também eram frequentes. A gente está vivendo um período, como a gente estudou, no Império Bizantino você tinha uma medicina mais ou menos desenvolvida, você tinha um grande hospital público em Constantinopla. No mundo islâmico, a medicina se desenvolveu muito. Dentro da Europa, esses conhecimentos de medicina são praticamente desconhecidos. As pessoas ainda tentam resolver as suas doenças muito mais com a superstição e com a religião do que com conhecimentos médicos. Então as doenças eram muito comuns, os tratamentos eram desconhecidos, o diagnóstico era desconhecido, muitas doenças eram constantemente associadas com causas espirituais, ao invés de serem associadas a causas verdadeiramente biológicas, né, ou fisiológicas. Então tudo isso acontecia muito na Europa, e somando as guerras, as pessoas que morrem pelas guerras, as pessoas que morrem de fome, as pessoas que morrem pelas doenças comuns, você tem uma população baixa.
Então a Alta Idade Média é um período em que a população da Europa se mantém constantemente baixa. A gente não tem crescimento populacional. Então isso é bem importante. A população na Alta Idade Média dentro da Europa é baixa. Okay? E a maior parte dessa população está no campo, não nas cidades. Por isso a gente tem cidades muito pequenas e a população no campo é a grande maioria, mas no total a população europeia se mantém baixa durante a Alta Idade Média. Okay? Aqui a gente tem uma imagem mostrando mais ou menos a organização do feudo, só para vocês conhecerem mais ou menos o que tinha dentro do feudo. Assim, dificilmente vão perguntar para vocês assim, tipo, qual que era o nome de tal coisa, né? Em vestibular, essas coisas, dificilmente cai esse tipo de pergunta, mas é só para vocês entenderem aquilo que eu vim explicando no vídeo anterior, né? Da divisão de tarefas, entender que tinha o que era do senhor feudal e o que era do camponês. Então a gente tem ali, por exemplo, vamos começar ali do lado direito em cima, que eu já falei para vocês no vídeo anterior, o castelo. O castelo é o lugar onde vive o senhor do feudo, o senhor feudal, e é onde ele abriga a população do feudo em caso de ataque. Por isso que o castelo tem que ser grande, o castelo tem que abrigar a população inteira do feudo em caso de invasão. Ali embaixo a gente tem a reserva senhorial, que são as terras do senhor feudal cultivada pelos trabalhadores. Vocês vão reparar que está escrito em espanhol, porque foi a melhor imagem que eu encontrei na internet e ela estava em espanhol. Os nomes dos lugares estão em espanhol, mas enfim. Então ali a gente tem as terras do senhor feudal, que são cultivadas pelos trabalhadores. Então a reserva senhorial são as terras que pertencem ao senhor feudal. Então o servo ele tem a obrigação de trabalhar alguns dias da semana nas terras do senhor feudal. E tudo que é produzido nas terras do senhor feudal pertence ao senhor feudal. Okay? Então essa é a reserva senhorial. Do outro lado, a gente tem ali as terras cedidas pelo senhor feudal para os trabalhadores poderem cultivar sua alimentação. Outro nome que se dá para essas terras, ao invés de reservas, é de mansos. Então a gente tem um manso senhorial e um manso servil, ou reserva senhorial e reserva servil. Então a reserva senhorial ou manso senhorial são as terras que pertencem ao senhor feudal, tudo que é produzido nelas pertence ao senhor feudal. Nos mansos dos servos ou nas reservas dos servos, a produção é dos servos. Só que percebam que assim, a reserva senhorial geralmente ela é maior do que a reserva dos servos. Só que o senhor feudal é um. Os servos são vários. Eles todos dividem essa reserva dos servos. E nem tudo que é produzido na reserva dos servos fica para os servos. Uma parte do que eles produzem nessa reserva vai também para o senhor feudal. Né, como um imposto ou como uma obrigação, né, a talha, uma parte do que você produz para você vai para o senhor feudal. Ali em cima a gente tem a aldeia, que é onde vivem os servos, onde viviam os servos, né, então tem dentro do feudo você tem uma aldeia, não chega a ser uma cidade, uma aldeia, né, onde vivem os camponeses, e mais acima ali a gente tem as terras comunais. As terras comunais são bosques, pastos para criação de gado. Dentro desses bosques você tem árvores frutíferas, árvores que vão fornecer madeira para lenha, para construção, e você tem animais que podem ser caçados. Então, dentro das terras comunais, dentro dos bosques, tanto os servos podem extrair o que tem ali, quanto o nobre pode extrair o que tem ali. Né? Os servos só não podem caçar, porque a caça é exclusiva dos nobres, porque só os nobres podem ter armas. Então quem caça é o nobre, mas os servos podem usar essas terras comunais, por exemplo, para extrair frutas das árvores frutíferas, para cortar lenha. Eles podem usar essas terras como pasto para criar gado, ovelhas, enfim. E então terras comunais porque elas podem ser usadas tanto pelo nobre quanto pelos servos, né? Mas se o nobre, por exemplo, ele quiser restringir o acesso, aí deixam de ser terras comunais, só o nobre tem acesso. Mas você tem ali uma área que dentro do feudo que pode ser usada por todos. Então essa é a ideia das terras comunais. Então é uma área, digamos, uma área de preservação ambiental. Bom, não exatamente, né, mas tem ali
mata nativa, tem bosques, dependendo da região tem florestas, e pode ser usada por todos. Bom, voltando a falar sobre a sociedade, né? No vídeo passado eu já dei uma introdução falando sobre a sociedade estamental, apresentei para vocês o terceiro estado, que são os servos, e o segundo estado, que são os nobres. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o primeiro estado também, que é o clero. Então, como eu estava explicando para vocês, a sociedade é uma sociedade estamental porque as posições são fixas. Quando você está em um dos estamentos, você não pode mudar para outro. Se você nasce numa família de servos, você será servo, seus filhos serão servos. Isso não muda. Se você nasce numa família de nobres, você será nobre, seus filhos serão nobres. Isso não muda. Não tem como um servo se tornar nobre, não tem como um nobre se tornar servo. Ah, mas e se o rei transformar um servo em cavaleiro, der um título de nobreza? No comecinho da Alta Idade Média, isso até era possível. Ao longo da Alta Idade Média, como a gente viu no vídeo anterior, isso se torna impossível, porque o título de nobreza, aos poucos, ele se torna hereditário. O nobre passa o título para o seu filho, né? O filho mais velho herda o título de nobreza do pai. Vai deixando de ser concedido pelo rei, vai deixando de ser concedido pelo suzerano. Vai se tornar um título hereditário, um título de nobreza. Então, um nobre nasce nobre, sempre vai ser nobre, essa condição não muda. O servo nasce servo, sempre vai ser servo, essa condição não muda. O único grupo que não é por nascimento é o clero. O clero são os membros do que a gente chama de hierarquia da igreja. O que é a hierarquia da igreja? São os diáconos, os padres, os bispos. Você já deve ter ouvido que na Igreja Católica existem os cardeais e existe o Papa. Os cardeais e o Papa são bispos, né? A hierarquia da igreja é composta por diáconos, padres, né, que são sacerdotes, presbíteros. Todos esses nomes são nomes que a Igreja Católica usa para se referir aos padres: sacerdote, presbítero. E você tem os bispos, são, digamos, 3 graus na hierarquia, né? O diácono é mais para o serviço, o padre é o que celebra a missa, é o que celebra os sacramentos da Igreja Católica, e o bispo ele tem uma função de comando, digamos, né? Ele comanda um território da Igreja Católica que a gente chama de diocese hoje em dia. O cardeal é um bispo com um cargo, é um bispo mais importante, e o Papa é o bispo mais importante de todos, porque ele não comanda só uma região da igreja, ele comanda a igreja inteira, mas o Papa também é um bispo. E o clero é o único que não é por nascimento por motivos óbvios, ninguém nasce padre, né? A pessoa se torna. Né? A gente vai ver que na Baixa Idade Média vai surgir meio que uma diferenciação entre que é o alto clero e o baixo clero. Né, quando a gente for estudar a Baixa Idade Média, a gente vai ver essa diferenciação. Aí o alto clero geralmente são pessoas que vêm da nobreza, o baixo clero pessoas que geralmente vêm dos servos. Então alguém pode nascer servo e se tornar membro do clero, alguém pode nascer nobre e se tornar membro do clero. Mas geralmente dentro do clero, quem ocupa cargos mais altos veio de uma família nobre. Quem ocupa cargos mais baixos veio de uma família de servos. Né? Então tem um pouco essa diferenciação. Né, dentro do clero. E o clero é o primeiro estado, é o grupo mais importante. Só lembrando, não sei se eu já expliquei isso, já devo ter explicado, se não esse ano na disciplina de história, ano passado, quando a gente fala de sociedades, né, da antiguidade, de outros momentos. A sociedade feudal, né, que é a sociedade estamental, a sociedade medieval, ela é representada em formato de pirâmide, porque eu já devo ter explicado isso para vocês. Pirâmide mostra quanto mais embaixo, menos poder você tem, só que mais gente, por isso que a base é mais larga. E o topo tem mais poder, só que tem menos gente, por isso o topo é mais estreito. Então o clero é o grupo mais importante, mais poderoso, com mais prestígio na sociedade medieval, só que eles são a minoria, você tem poucos na sociedade. Abaixo deles você tem os nobres, tem menos poder do que o clero, tem menos importância, menos prestígio, só que é um grupo um pouco maior. E embaixo, a grande maioria da população, a base da sociedade, que são os servos. Essa divisão, pessoal, ela é interessante para a gente perceber como que as pessoas na Idade Média enxergavam o mundo e a sociedade.
As pessoas na Idade Média não acreditavam que era todo mundo igual. Isso é uma ideia contemporânea, isso é da época do Iluminismo para frente, que vocês vão estudar só no final do ano. As pessoas não acreditavam que eram todos iguais. As pessoas acreditavam que eram todos diferentes. Né, que as pessoas nasciam com direitos diferentes, com privilégios diferentes. E isso era absolutamente aceitável na Idade Média, isso era absolutamente comum. Só que ao mesmo tempo eles também entendiam que mesmo as pessoas sendo diferentes, que cada estamento, né, da sociedade tendo uma função específica, essas funções se complementavam e um dependia do outro. Então você tem uma hierarquia na sociedade, você tem o clero acima de tudo, você tem a nobreza e você tem os servos na base. Os servos tendo que obedecer aos nobres e tendo que obedecer ao clero. Mas eles acreditavam também que os nobres dependiam dos servos, porque os servos, sem o trabalho dos servos, os nobres não sobreviveriam. Sem o trabalho dos nobres, o clero não sobreviveria, nem os servos sobreviveriam. Então eles tinham essa noção de interdependência, de que um estamento dependia do outro. E qual que é a função de cada um na sociedade? O clero é o responsável pela salvação das almas. Então o clero é aquele que vai rezar, vai celebrar os sacramentos, né? Vai celebrar a missa, é o que vai fazer o batismo, é o que vai fazer o matrimônio, é o que vai fazer a orientação espiritual das pessoas, é o que vai atender as confissões, enfim. O clero é aquele que vai cuidar da salvação das almas. Resumindo, a gente diz que o clero é o grupo que ora, o clero é o grupo que reza. Então, a função do clero é salvar as almas. Por isso eles são o grupo mais importante, porque é o grupo que vai salvar as almas, é o grupo que vai cuidar do contato da humanidade com Deus. Abaixo deles tem os nobres. A função do nobre é a defesa do feudo e do reino. Então os nobres são guerreiros, os nobres lutam. Por isso, a gente sempre vai ver o nobre representado como um guerreiro. Nessa imagem que vocês estão vendo, o nobre está bem fácil de identificar, é aquele que está usando armadura. Então o nobre ele sempre vai ser identificado como cavaleiro, como guerreiro, como soldado. A função do nobre é a defesa da sociedade. Ele vai proteger a sociedade, ele vai usar suas armas para defender a vida das pessoas. Então, o clero cuida das almas, a nobreza cuida da segurança. O clero reza, o nobre luta. E na base da sociedade a gente tem o servo. O servo está ali representado nessa imagem do lado direito, ele está carregando a pá, um instrumento de trabalho agrícola. A função do servo é trabalhar. O clero, na concepção medieval, o clero não trabalha, o clero reza. Hoje a gente, né, tem uma mudança na concepção de trabalho na sociedade, que vocês vão estudar provavelmente em sociologia no que vem. A gente tem uma mudança na concepção do trabalho. Hoje em dia, o que os padres fazem é considerado trabalho. Mas nessa época, cuidar das almas não era trabalhar. Mesma coisa os nobres. Lutar, guerrear não era considerado trabalho. O que é trabalho? A produção de alimentos, a produção de utensílios, de roupa, de calçado, o artesanato, enfim, cuidar da sobrevivência da sociedade, cuidar daquilo que as pessoas precisam para sobreviver. Então essa é a função do servo. Então o terceiro estado, né, o dos servos, é aquele que trabalha. E ali do lado esquerdo, né, quem sobrou é o padre, ele representa o clero. Uma das formas de identificar o clero na Idade Média é esse corte de cabelo que a gente chama de tonsura, que é deixar o topo da cabeça raspado e com o cabelo só em volta da cabeça. Esses eram alguns grupos, algumas ordens religiosas tinham essa forma de identificar, né? O clero se identifica ou pela forma que corta o cabelo, ou pela forma de se vestir. Ao longo da Idade Média, o clero vai criando formas para se distinguir do restante da sociedade. Como é uma sociedade estamental, é importante que cada grupo seja facilmente identificado. Quando você olha para uma pessoa, você já tem que saber de cara qual grupo social ela pertence. Então, o clero vai criando, né, formas de se identificar, de se diferenciar dos demais. Os nobres são identificados pelas armas, e os camponeses, os servos, pelas roupas simples, pelas ferramentas de trabalho. Tá? Então, quando vocês forem observar imagens representando a Idade Média, prestem atenção nesses detalhes para identificar a que estamento pertencem as pessoas que estão sendo representadas. Aqui é um trecho de um discurso, de uma fala, né, de uma
pregação de um bispo medieval, que é o bispo Aldebaran, que era bispo de uma cidade chamada Laon, se não me engano, na França. Se não era na França, era na Espanha, mas enfim, depois a gente dá uma pesquisada. Então, Aldebaran, ele descreve a sociedade medieval e ele explica, né, para a sua época, né, como que funciona essa sociedade, né, segundo a visão da Igreja Católica. Ele dizia o seguinte: os nobres são os guerreiros, protetores das igrejas, defensores do povo, dos grandes como dos pequenos. A outra classe é a dos servos. Esta raça infeliz nada possui sem sofrimento. Alimentos e roupas, os servos fornecem tudo a toda a gente. A casa de Deus, que se crê una, está, pois, dividida em três. Alguns rezam, outros combatem e outros trabalham. Estas três partes que coexistem não suportam ser separadas. Os serviços prestados por uma são a condição das obras das outras duas. Então ele está dizendo o seguinte, né, a sociedade é dividida em três. Né, a casa de Deus, a igreja, né, a comunidade dos cristãos no mundo, que aí na Idade Média eles pensam a casa de Deus, a igreja, como a humanidade inteira. Então está dividido em três grupos. Você tem os que rezam, você tem os que lutam e você tem os que trabalham. E ele reconhece que os servos têm uma vida muito difícil, muito complicada, né? Uma classe feliz, uma raça infeliz que nada possui sem sofrimento. Então ele reconhece que os servos são explorados, que a vida dos servos é muito difícil. Mas ele diz também que sem o trabalho dos servos, os outros grupos não sobrevivem. Só que também sem o trabalho dos nobres, né, sem a função dos nobres, os outros grupos não sobrevivem. Sem a função do clero, os outros grupos não sobrevivem. Então, cada estamento tem uma função na sociedade e as três funções precisam ser executadas pelo bem da sociedade inteira. Então, aqui é uma visão de que cada estamento tem que fazer a sua parte pensando no coletivo, pensando no total, pensando na sociedade inteira. Aí você vai me perguntar, professor, mas todo nobre agia pensando no bem comum? Não. Existem e existiram pessoas egoístas em todos os momentos da história. Então, aqui é um ideal, né? Todas as pessoas na sociedade agiam pensando nisso? Não. Você tinha nobre que pensava em si mesmo, pensava em explorar os seus servos e ter uma vida cada vez mais confortável e esquecia do resto. Você podia ter eventualmente padres que não estavam nem aí pro povo. Você podia ter servos que também trabalhavam ali porque não tinham outra opção, não estava querendo o bem comum. Mas o ideal dessa sociedade era que cada exercesse as suas funções pensando no bem de todos. O membro do clero tem que falar, eu rezo pela salvação de todos. O nobre tem que pensar, eu luto pela segurança de todos. E o servo tem que pensar, eu trabalho para sustentar a todos. Então, pensava-se a sociedade como grupos distintos, grupos separados, grupos com funções específicas, mas grupos que dependem um do outro para sobreviver. Ok? Agora vamos falar da igreja. A igreja católica na Idade Média é muito importante, então a gente vai dedicar bastante tempo para falar sobre ela e ela vai aparecer de novo na Baixa Idade Média. Durante toda a Idade Média a igreja vai ter muito poder, muita força, muita importância. Por quê? Na Idade Média as pessoas eram muito religiosas. Até aí nenhuma novidade. A gente viu que na antiguidade, no geral, as pessoas eram muito religiosas. Os gregos eram muito religiosos, os egípcios eram muito religiosos, os hebreus eram muito religiosos. Até aí nenhuma novidade, né? Na antiguidade as pessoas eram muito religiosas, na Idade Média seguem sendo. Acontece que agora, na Idade Média, a gente tem uma igreja que no final da antiguidade, no final do Império Romano, passou a ser a igreja oficial de praticamente toda a Europa, porque era a igreja oficial do Império Romano, e você tem um pensamento religioso único, influenciando todo o continente. Antes você tinha, as pessoas eram muito religiosas, mas cada povo tinha uma religião. Agora, na Idade Média, toda a Europa, exceto o pedaço que foi dominado pelos muçulmanos na Península Ibérica, toda a Europa, né, então tirando a Península Ibérica, que era dos muçulmanos, vai ser católica. Então você tem um pensamento religioso único por todo o continente. Então a igreja vai ter um papel muito importante. Numa sociedade muito religiosa, a igreja tem um papel muito forte. Vai ter uma influência muito grande sobre o pensamento das pessoas. Entre outros motivos,
As pessoas acreditavam, por exemplo, que a sociedade era dividida em estamentos porque Deus quis assim. E o raciocínio era muito simples, né? As pessoas, na sociedade medieval, se você nasce numa família de nobres, você é nobre. Se você nasce numa família de servos, você é servos. O que as pessoas pensavam? É Deus que escolhe a família que eu vou nascer. Deus me criou e Deus me fez nascer nessa família. Então, se Deus me fez nascer numa família de nobre, é porque Deus queria que eu fosse nobre. Se Deus me fez nascer numa família de servos, é porque Deus queria que eu fosse servo. E tá tudo bem. E quem entra pro clero? Quem recebe o chamado de Deus. Recebi um chamado de Deus. Vou entrar pro clero. Então, percebam que as pessoas acreditavam que a sociedade era da forma que era porque Deus quis assim. Então, não tinha muito questionamento. Ah, vou me revoltar contra a minha condição de servo. Por que eu vou me revoltar se foi Deus que quis que eu fosse servo? Então, tem essa influência do pensamento religioso sobre a sociedade de um modo geral. Além disso, além de ser uma sociedade muito religiosa, a Idade Média, e isso infelizmente é uma coisa que não dá pra gente estudar tanto, que é a história das religiões ou a história do cristianismo propriamente dita. A gente fala de coisinhas assim por alto quando a gente vai falar de religião nas aulas de história. Mas é um assunto que, se alguém quiser, depois a gente pode conversar em separado, mando materiais para vocês, e que é um assunto bem interessante e bem importante também para a gente entender o mundo que a gente vive. Mas na Idade Média, pensamento religioso é muito focado na ideia de pecado. Como assim focado na ideia de pecado? A maioria das ações das pessoas que são muito religiosas nesse período é por medo de ir para o inferno. Então as pessoas têm muito medo do pecado e das punições que o pecado pode acarretar. Né? As pessoas seguem os 10 mandamentos porque têm medo de ir para o inferno. Né? Isso é interessante a gente perceber isso, porque é uma característica que vai mudando ao longo da história do cristianismo. Em séculos posteriores, a gente vai ter pensadores católicos tentando focar não no medo do inferno, mas no amor a Deus. Né? A Idade Média é um período que as pregações dos padres, as explicações, os debates sobre religião são muito focados em eu tenho que obedecer aos mandamentos, senão eu vou para o inferno. Então é muito focado no medo da punição. A gente vai ver que num período posterior, esse pensamento vai mudar. Ele vai se deslocar do medo da punição pelo desejo de amar a Deus, pelo desejo de ir para o céu. Né? Então tem esse deslocamento. Claro, enfim, é óbvio que a pessoa que, no pensamento católico, a pessoa que segue os 10 mandamentos, ela vai para o céu, e quem não segue vai para o inferno. Mas é diferente, eu quero que vocês entendam isso, espero que vocês consigam entender. É diferente eu seguir a religião com medo da punição de eu seguir a religião almejando algo melhor. Assim, dentro do pensamento católico, as coisas não estão separadas. Se você faz o bem, você tem recompensa. Se você faz o mal, você tem punição. Mas no pensamento medieval, o medo da punição é muito mais forte. Quando a gente entrar na Idade Moderna, a reflexão vai um pouco no caminho da satisfação em fazer o bem, não do medo da punição de fazer o mal. Mas, enfim, claro, né, ao longo da Idade Média, você vai ter pensadores, você vai ter teólogos falando das duas coisas, né? Mas, digamos assim, o católico médio, a pessoa comum que vai à missa todo domingo, ela está muito mais pensando no medo do inferno, no medo do pecado, do que na satisfação, na recompensa de fazer o bem, ok? Então o pensamento medieval é muito forte nisso. Ele é muito focado no medo. E isso faz sentido se a gente pensar que é uma sociedade que está constantemente em guerra, né, na Alta Idade Média. As pessoas estão com medo. Por conta do contexto histórico e social, as pessoas estão com medo. Então, que o medo acabe tendo uma participação muito forte também na religião
é esperado, é comum, faz sentido a gente pensar nisso. Depois, em momentos históricos de mais paz, de mais tranquilidade, é comum que o pensamento religioso vá para uma ideia de quero que essa paz e essa tranquilidade dure para sempre. Então, tem a ver com como os momentos que a sociedade está vivendo, como que ela vai olhar para a religião. Ela vai olhar para a religião como aquilo que vai me punir se eu fizer algo errado, vai olhar para a religião como algo que vai me trazer satisfação se eu seguir corretamente o que ela ensina. Espero que não tenha ficado confuso, mas a coisa do medo é muito forte na Idade Média. Isso. E esse medo, que é muito forte na Idade Média, ele acaba sendo pensado na religião também. A religião tem muita relação com esse pensamento sobre o medo da punição, o medo de acontecer algo ruim. Então, as pessoas na Idade Média, então, esse pensamento tem uma influência na sociedade medieval porque as pessoas acreditam que a sociedade é o que é por vontade divina e as pessoas têm muito medo do pecado. Então, elas têm medo de questionar e acabar pecando, né, de duvidar de algo e acabar pecando. Então isso vai ser muito forte no pensamento medieval. Outra coisa, eu expliquei no vídeo anterior que a Igreja Católica vai crescendo, ela vai se fortalecendo, porque à medida que esses reis bárbaros vão invadindo a Europa, eles são todos pagãos, né? O que é o pagão? É quem segue uma religião que não é cristã. Então tirando o judaísmo, os judeus não são considerados pagãos. É uma discussão mais complexa isso, mas vamos pensar de um modo geral. Quem segue religiões que não são religiões bíblicas, né, que é o cristianismo e o judaísmo, é considerado pagão. Esses bárbaros eram pagãos, né, eles seguiam outras religiões. Muitos deles eram politeístas, seguiam religiões antigas dos antigos povos da Europa. E a Igreja Católica fez um esforço para converter esses reis ao cristianismo, e um esforço muito bem sucedido. A maioria, ou praticamente todos os reis da Europa se converteram ao cristianismo, se tornaram católicos. Então, a Alta Idade Média ali foi o período de conversão dos povos bárbaros. Os povos bárbaros abandonaram suas antigas religiões, pelo menos oficialmente, e se tornaram cristãos. Só que esse processo de conversão ele se deu através dos reis. Os reis se converteram ao catolicismo, e na Idade Média, quando o rei se converte, oficialmente todo o povo está convertido também. Só que as pessoas no dia a dia continuavam seguindo suas práticas religiosas como antes, né? Continuavam seguindo suas antigas religiões. Né? Por exemplo, os bárbaros de origem céltica, eles tinham muitos cultos ligados à natureza, de divindades ligadas à natureza, aos bosques, a fazer suas cerimônias religiosas a céu aberto, né? Então você tem as pessoas, né? O rei se converte ao cristianismo, mas as pessoas continuam com suas práticas, com suas crenças, né? Não é porque alguém vira para você e fala agora você é católico que você vai passar a acreditar em tudo que a Igreja Católica ensina. As pessoas continuavam com suas crenças, com suas práticas antigas. E acabavam misturando suas crenças e suas práticas antigas com as crenças, as práticas do catolicismo. Então, a Igreja Católica precisou de praticamente toda a Idade Média para aos poucos ir fazendo as pessoas mudarem dos costumes e práticas das antigas religiões pagãs para os costumes e práticas do catolicismo. E ela precisou de muito tempo para que o catolicismo fosse mais ou menos unificado em todo o mundo. Em todos os lugares onde tivesse igreja católica, que essa religião fosse mais ou menos igual. No início do cristianismo, ele era muito pautado nos bispos. O que eram os bispos? No começo da Igreja Católica, o bispo era um sábio que ensinava os ensinamentos de Cristo para a comunidade. E as práticas, os rituais e algumas crenças dos católicos mudavam de um lugar para outro. É na Idade Média que a Igreja Católica consegue se unificar no mundo inteiro, consegue ter rituais, crenças, celebrações válidas para todos os católicos em todo o mundo. Então é um processo que acontece ao longo da Idade Média. E quando
quando a gente fala dessa questão das práticas, né, a Igreja Católica teve que usar algumas estratégias bastante interessantes, né? Por exemplo, né, eu comentei com vocês agora há pouco que, sei lá, na religião céltica as pessoas fazem rituais ao céu aberto, né? Os celtas eram um povo antigo da Europa. Vocês podem até pesquisar depois sobre a mitologia céltica, né? Algumas, por exemplo, vem dos celtas a crença nas fadas, por exemplo. As fadas eram seres da mitologia céltica que habitavam os bosques. Então, a gente tem algumas coisas da mitologia céltica no imaginário popular ainda. Pelo menos nas lendas, nos contos de fadas, né, que vem da mitologia céltica. Então, os celtas tinham muitas cerimônias, muitos cultos ligados à natureza. Então, eles iam até lugares específicos em que tinha, sei lá, uma determinada pedra, uma determinada árvore que representava alguma coisa dentro da religião e faziam suas cerimônias ali. O que a Igreja Católica começou a fazer? Já que essas pessoas iam para esses lugares fazer essas cerimônias, eles iam lá, a Igreja Católica ia lá e construía uma igreja naquele lugar. Aí as pessoas continuavam indo para aquele lugar, só que elas chegavam lá e tinha um padre falando para as pessoas. E geralmente a Igreja Católica fazia o seguinte: colocava um santo naquele lugar, né, um santo católico, a igreja é dedicada a um determinado santo, que tivesse características parecidas com aquela divindade. Então, se, por exemplo, uma determinada comunidade adorava um deus guerreiro, a Igreja Católica ia lá naquele lugar e construía uma igreja com um santo que foi soldado. Por exemplo, o Santo Expedito. O Santo Expedito foi um soldado romano. Então, eles cultuam um deus guerreiro, aí naquele lugar a Igreja Católica coloca uma igreja dedicada a um santo que foi guerreiro também. E aí coloca um padre lá falando: olha, esse santo fazia isso, isso e isso. E as pessoas falavam: nossa, esse santo parece ser legal, porque elas associam a imagem desse santo com aquela divindade que elas adoravam antes. E aos poucos essas pessoas vão deixando de cultuar aquele deus e passam a cultuar aquele santo, participar das cerimônias da Igreja Católica e se convertem ao catolicismo. Então, a Igreja Católica fez várias coisas como essa. Uma das coisas, né, que é uma discussão, por exemplo, que tem a data do Natal. Oficialmente, a Igreja Católica não sabe que dia Jesus nasceu. Não sabe. E, sinceramente, a gente não... Os historiadores não têm muito como saber, assim, a gente não tem registros para dizer que dia Jesus nasceu. Alguns estudos, algumas pesquisas, e isso é utilizado por algumas igrejas, por algumas denominações cristãs, inclusive a Igreja Católica Oriental faz isso, existem estudos que acreditam, que apontam que Jesus nasceu ali por volta do mês de março. Mas não tem uma data, assim a gente não tem uma confirmação, né? Então por que a Igreja Católica escolheu o dia 25 de dezembro? Porque o final do ano ali, o dia 21 de dezembro, é o primeiro dia do verão. E muitas religiões pagãs fazem cerimônias no solstício do verão. Ou no solstício do inverno, né? No hemisfério norte. Verão é o primeiro dia do verão no hemisfério sul, é o primeiro dia do inverno no hemisfério norte. 21. Então ali naquele período ali, 20 e poucos de dezembro, muitas religiões pagãs fazem cerimônias nessa época, né, nesse período. Fazem cerimônias religiosas. Então a Igreja Católica colocou uma das suas festas mais importantes, que é o Natal, justamente nesse período, que era um período em que muitos cultos pagãos eram feitos, inclusive do antigo Império Romano. Na religião do Império Romano, esse período era um período de festas religiosas importantes. Então a Igreja Católica colocou uma das suas festas mais importantes nesse período, porque as pessoas já faziam suas práticas religiosas nesse período, então mantiveram-se fazendo nesse período, só que agora voltadas ao catolicismo. Então a Igreja Católica tem essas estratégias, né? E essa imagem aí que vocês estão vendo no vídeo agora é o batismo de um desses reis, o rei Carlos Magno, que foi o rei dos francos, uma figura muito importante na Idade Média. A igreja tentou se aproximar dos reis para convertê-los e, consequentemente, converter a população.